Oi, oi, galera! Hoje a gente vai ter um daqueles papos bem levinhos, sabe? Eu vim contar um pouco da minha história com a música, de toda a minha trajetória e de como eu cheguei até aqui. Vem comigo. Bom, eu venho de uma família musical. Então, assim, desde que eu me conheço por gente, a música está presente na minha vida. Porque o meu pai é músico, os meus tios são músicos, assim, a família do meu pai, boa parte dela é musical. Então, a música tá em mim desde sempre, assim. Eu não lembro de nenhum momento da música não estar comigo. Mas assim, de fato que eu comecei a estudar a música foi quando a minha mãe me colocou numa aula com uma professora particular de órgão eletrônico com 6 anos de idade. Então foi aí que eu comecei realmente a estudar e o órgão foi o meu primeiro instrumento. E aí logo em seguida, eu comecei a estudar com essa professora particular e abriu as inscrições para o Conservatório Municipal de Guarulhos. O meu pai até estava estudando no conservatório nessa época e foi ele que me avisou que tinha aberto. Ele falou assim, Mayara, você quer se inscrever? Aí eu falei assim, bom, vamos ver no que dá, né? Vamos se inscrever. Gente, fui lá e me inscrevi na prova do conservatório. Só que assim, eu não sabia o que ia cair na prova e fui lá me inscrever. Me inscrevi na prova do conservatório, sabia o dia e fui fazer. Não estudei porque eu não sabia o que ia cair e fui. Acabei que eu passei na prova do conservatório com os meus conhecimentos da aula que eu tinha com a minha professora de música e entrei no Conservatório Municipal de Guarulhos em piano erudito. Eu fiquei fazendo piano erudito no conservatório e órgão eletrônico com a minha professora particular. E nesse meio tempo que eu estava fazendo o curso do conservatório e as minhas aulas particulares, eu, meu pai, a minha prima e a filha da minha prima montamos uma banda e eu amava essa banda, porque a gente tocava em saraus, em escolas, em eventos e, nossa, gente, fazia ensaios e eu amava participar dessa banda. E eu tocava nessa banda percussão e back vocal. Nossa, olha, eu lembro assim com muito carinho dessa época, que era muito legal. O meu pai tocava contrabaixo elétrico, a minha prima tocava violão, a mãe dela cantava e eu fazia o back vocal com a percussão. Gente, essa banda tem um carinho no meu coração, assim, muito grande. Marcou muito a minha infância, que a gente participava e era muito especial mesmo, assim, né? Que era realmente dois pais com as suas filhas fazendo uma banda, fazendo música. E foi muito significativo na minha infância isso. E aí logo depois eu prestei o teste de reunião de jovens. Com 12 anos de idade eu comecei a tocar nas reuniões. E aí depois eu troquei de professora e fui pro teste de culto com 15 anos, demorou um pouquinho mais porque eu acabei trocando de professora. E aí logo em seguida, depois do teste de culto, eu logo me oficializei. Logo depois que eu me oficializei, eu decidi parar, assim, não foi bem logo, assim, é que eu tô tentando dar uma resumida pra vocês, mas foi algum tempo depois que eu me oficializei, eu decidi parar com a música e eu fiquei mais ou menos um ano parada, assim. E não é parada só de estudar, eu realmente desisti da música, eu vou explicar um pouco pra vocês. A minha vida inteira, eu falei assim, bom, quando eu concluir os meus estudos com a igreja, me oficializar, eu vou ser professora de música. Isso era uma certeza na minha vida inteira. Eu falei isso pra mim, que eu ia ser professora de música. Afinal de contas, eu venho de uma família musical, não tinha outra coisa que eu pensava, né? A música sempre estava comigo. Mas quando chegou nesse tempo, né, aconteceram algumas coisas que eu acabei não querendo mais seguir a música. E eu desisti da música e comecei a prestar concurso público, né? A estudar para concursos. E, gente, prestei os mais diversos concursos, assim, PM, aeronáutica, umas coisas assim. Estudei tanto, gente, que emagreci horrores, assim, para passar nesses concursos.
e tudo mais. Só que nesse meio tempo que eu tinha desistido da música, uma irmã na igreja, na reunião de jovens, eu tinha acabado de tocar, era meu dia, porque nessa época eu fiquei tocando sozinha na reunião. Eu fiquei por 2 anos tocando sozinha na minha comum, porque não tinha organista nenhuma na minha comum. No final do culto, essa irmã veio e falou assim: Mayara, eu preciso que você dê aula para minha filha de órgão. E eu falei para ela assim: olha, eu não posso dar aula para sua filha porque eu não dou aula de órgão, né? Ela falou assim: não, mas eu queria muito que você desse aula para minha filha, né? Aí eu falei pra ela: bom, olha, eu não dou, mas eu vou pensar com carinho e eu posso te dar o retorno, né? Você deixa o telefone comigo e eu te dou o retorno depois. Gente, foi assim. Eu vim pra casa, pensei, e aí eu retornei pra ela falando que eu ia dar aula pra filha dela. E foi muito especial, né? Porque era um momento que eu tinha desistido da música, e eu sempre quis dar aula e ela veio neste momento, né? E quando essa menina começou a ter aula comigo, logo em seguida já tinha 5 alunas. E foi assim que tudo começou. E foi 5, e foi 6, e foi indo, e estamos aqui até hoje. Com ela começando, mesmo quando ela começou, eu fiquei meio assim: ah, será que eu vou encarar isso como hobby ou realmente eu vou dar aula, isso vai ser mesmo a minha profissão? Fiquei ainda um pouco na dúvida. E foi alguns meses assim, só que aí eu falei assim: bom, eu vou começar a estudar piano erudito, vou começar com uma professora particular novamente. E comecei a estudar piano erudito, dando aula e ainda estudando para passar em concurso público. Fiquei fazendo essas 3 coisas. Gente, e tava fazendo simulado de concurso e tava indo bem nos simulados de concurso. E eu vi que eu ia passar numa das provas, que era da prova da PM. Eu falei assim: não, gente, tô indo muito bem, tô tirando notas muito boas. Eu vou passar nessa prova se eu for. Gente, chegou no dia da prova, vocês acreditam que eu não fui? Porque eu tinha certeza que eu ia passar? E foi nesse dia que eu decidi seguir a carreira de musicista. Nesse dia eu falei: não irei pra prova porque senão irei passar. E na mesma semana eu fui pra minha aula de música e falei pra professora assim: olha, me prepara que eu quero passar numa faculdade. E foi desse jeito. Aí fui estudando pra faculdade com a minha professora de piano, continuei dando aula, e aí, gente, aí era a minha profissão, e aí eu tinha encarado mesmo que era música e eu não ia arredar o pé dali, que a música tinha me agarrado de verdade, não importasse o que eu ia fazer, gente, a música tava ali. Me preparei para a faculdade, prestei a prova e passei na Faculdade Santa Marcelina. Gente, inclusive para quem é aqui de São Paulo, Faculdade Santa Marcelina é maravilhosa. A estrutura é perfeita, os professores são maravilhosos, professores capacitados e excelentes, assim, eu não tenho o que reclamar dessa faculdade. Então, assim, se vocês querem uma faculdade com qualidade, com excelência, vai pra Santa. E aí na faculdade é um mundo, né? E lá eu fiz vários projetos, a gente forma várias bandas e aprende a tocar violão, flauta. Aprendi a cantar, entrei para um coral da faculdade, né, o coral de alunos, e descobri uma das minhas paixões, assim, descobri que eu amo cantar em coral. Eu não sabia, nunca tinha cantado, foi uma das minhas primeiras experiências, assim, e foi muito, muito legal. Gostei tanto que decidi entrar para o coral do Conservatório Municipal de Guarulhos, então entrei aqui também para o Coral Cultura. E aí fiquei fazendo os 2 corais, foi muito legal. Conheci pessoas maravilhosas, cresci muito como musicista na época da faculdade. E assim, como musicista e como professora, né? Participei também nesse meio tempo da faculdade, participei do FLADEM, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical. Então eu participei como uma monitoria, né, de um coral infantil. Gente, olha, a faculdade foi enriquecedora para mim.
né? Eu vejo muita gente, né, falando sobre faculdade de música, mas a minha faculdade foi com professores maravilhosos, foi presencial, foi com uma estrutura riquíssima, assim. Então, eu entrei lá de um jeito, me transformei e saí de lá completamente diferente. Hoje eu sou uma musicista melhor, uma educadora melhor, com certeza, assim. Aí, gente, depois disso, eu fiz também um curso com a Marisa Fonterrada, na Unesp, sobre educação musical. Fiz curso de musicalização infantil na EMESP, então, com a Mara Simino. Fiquei um ano lá estudando sobre a musicalização infantil. Depois disso, fui para a Escola de Música de Jundiaí, onde eu aprendi a educação musical para bebês. Então, lá a gente aprende a dar aula para bebês a partir de 6 meses de idade. Inclusive, para as mamães aí que me assistem, não precisa esperar os filhos de vocês, né, completarem 6 anos de idade ou quando aprenderem a ler para colocarem na aula de música, gente. Podem colocar a partir dos 6 meses de idade. Inclusive, é mais benéfico. Então, eles primeiro sentem no corpo para depois a gente, de fato, tocar em um instrumento. Então, assim, não precisa esperar chegar nos 6 anos de idade e muito menos aprender a ler. E lá em Jundiaí também eu fiz um curso com a Margarete D'Arezzo, que inclusive, gente, se vocês quiserem colocar lá no Spotify, ela tem umas playlists lindas de canções para bebês, né, canções infantis. Vocês que têm crianças, mamães também que me assistem, quiserem ouvir as canções da Margarete, as coisas mais lindas. Inclusive a minha filha Juju é fã da Marga, a gente ouve muito Marga por aqui. Então eu fiz um curso de especialização com a Marga também. Nesse meio tempo todo eu também participei da Big Band Prata da Casa, eu era pianista na Big Band, então foi uma das formações que eu participei. Inclusive meu pai também toca nessa Big Band e ela é regida pelo maestro Marcelo Mendonça aqui em Guarulhos. Então assim, gente, eu tentei resumir ao máximo aqui pra vocês, porque senão esse vídeo ia ficar enorme. Porque eu amo estudar, assim, não é uma coisa que eu faço obrigada. Eu tenho um prazer, eu me sinto realizada estudando. Se vocês não me verem num curso, enfiada num curso e enfiada numa faculdade, eu vou estar tocando. Então, a todo momento eu tô respirando música. Se eu não tô dando aula, eu tô estudando, eu tô tocando. Então, um pouco da minha trajetória musical vem desses estudos e vem da minha família. Espera aí que eu beber um pouquinho de água, porque afinal de contas, né, conversa e esse bate-papo, né, precisa recarregar aqui. Bom, e como eu falei lá no começo do vídeo, a minha família é muito musical. Então, assim, desde o meu avô, desde o meu avô, desde o meu bisavô, ele tocava sanfona. Aí, meu bisavô tocava sanfona, os meus tios tocam violão, viola, meu pai toca contrabaixo, toca violão. Então, assim, é uma coisa muito passada, de geração para geração. Então, quem não toca um instrumento canta, né? Então, minhas tias, praticamente todas cantam. Então, quando a gente se reúne, assim, é música na certa, né? Todo mundo cantando e todo mundo sabe as músicas, assim. Gente, pensa, a nossa família reunida tem muita música boa e todo mundo cantando, é aquela alegria mesmo, assim. Então, a música tá sempre muito presente na minha vida, assim, desde a minha família. Eu fui a primeira a me formar, a ter um diploma, né, de musicista, de professora de educação musical, de fato, assim, né? Mas a minha família é uma família musical. Então é isso, né? Eu acho que eu consegui resumir para vocês um pouco da minha trajetória com a música. Eu já leciono aí há 10 anos, mas
a música tá presente na minha vida, eu já estudo a música há muito mais tempo que isso, e de saber que a minha primeira aluna já toca na igreja, que ela já toca lindamente bem, é muito gratificante para mim. E a música já me salvou de muitas coisas na minha vida e eu tenho certeza que pode salvar alguém aí do outro lado também. Então é por esse motivo e por tantos outros que a gente decidiu vir aqui no YouTube. Se vocês quiserem entrar na comunidade, o link vai estar aqui na bio. E para vocês se inscreverem no canal para receber todas as notificações, é só ativar o sininho. E se vocês gostaram desse bate-papo, se vocês gostaram de saber um pouquinho mais sobre a minha história, curte esse vídeo. Comenta aqui embaixo um pouco da história de vocês, com quantos anos vocês começaram a estudar a música. A gente vai amar saber um pouco de vocês aí do outro lado também. E até o próximo vídeo!